Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior, sou instrutor de trânsito e hoje eu separei um assunto para a gente falar que vai ajudar muito aquelas pessoas que não sabem por onde começar os estudos no Código de Trânsito Brasileiro. Então aqui a gente preparou um mapa mental onde vamos apontar os principais assuntos, né, na formação da nossa base do conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Então, espero que vocês gostem da aula de hoje e fiquem à vontade para tirar dúvidas. Então, essa aula, o nome dela é o quê? Noções iniciais do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, aqui a gente começa a entender o que significa o Código, qual a sua importância. E vamos falar aqui sobre as definições. E é muito importante lembrar que o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, ele apresenta conceitos e definições. É como se fosse o dicionário do CTB. Tá? Então, é muito importante vocês, durante o estudo, estar sempre buscando o anexo 1, porque ele vai te ajudar a entender os termos e definições que são abordados durante o estudo no CTB. Tá? Então vamos lá. Primeiramente aqui eu trouxe a definição de trânsito. Mas, diferentemente do anexo 1, que lá no anexo 1 ele traz de uma forma mais simples, né, mais direta, mais objetiva. E não é isso que eu quero, tá? Só lembrando que o anexo 1 fala da definição de trânsito e ele diz que é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Essa é a definição do anexo 1. Mas, ao mesmo tempo, o Código, no artigo 1º, parágrafo 1º, ele fala de uma outra definição, né? Então ele começa a falar mais, a esclarecer mais sobre o trânsito. Então, o que é o trânsito? O trânsito é a utilização das vias abertas à circulação por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Mas, para qual finalidade as pessoas, veículos e animais utilizam as vias abertas à circulação? Né? Para qual finalidade os usuários utilizam essas vias? Para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Tá? Então, começando aqui a abordar essa última parte, a circulação nada mais é do que o ir e vir das pessoas, é o transitar, né? Estar em movimento. Parada. Na parada, o anexo 1, ele complementa, ele diz o seguinte: a parada, o que é a parada? A parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário, com a finalidade de embarque e desembarque de passageiros. Né? Então, a parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para fins de embarque e desembarque de passageiros. Ponto. Se você estacionar, vamos falar de uma outra definição, que é o quê? Tudo que não for parada será estacionamento, ou seja, imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para fins de embarque e desembarque de passageiros. Então, o que exceder o tempo de embarque e desembarque de passageiros é considerado estacionamento. Lembrando que carga e descarga é um estacionamento. Tranquilo? Então vamos voltar para o início do nosso assunto aqui das noções iniciais. Tá? Então, o trânsito é a utilização das vias abertas à circulação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, mas vamos comentar um pouco sobre os usuários do trânsito, que são as pessoas. Então, quando ele fala pessoas, quem é que a gente encontra lá fora em figura de pessoa no trânsito? Encontramos pedestres e condutores e passageiros. Então, essas são as pessoas que o código se refere: pedestres, condutores de veículos, né, seja ele com motor ou sem motor, né, veículo de propulsão humana ou animal, tração animal,
Veículos. A gente vai encontrar bastante veículos lá durante o trânsito. E aqui existe uma classificação que está presente no artigo 96, que fala da definição desses veículos. Os veículos são classificados quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Em um outro momento a gente vai falar mais sobre essa parte aqui, tá? E por último aqui, ó, os animais. Os animais também fazem parte do trânsito, isolados ou em grupos conduzidos ou não. Que é claro que a responsabilidade daqui, ela sobrecai para os seus proprietários, para os seus donos. Eles é que vão responder por isso aqui, ó. O animal solto na via causa um acidente, o cavalo solto na via causa um acidente. O proprietário vai responder por isso, tá? Então, vamos voltar e falar sobre as vias. Quais são as vias abertas à circulação? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, ele vai tratar de normas e regras de fiscalização aqui, ó, nas vias abertas à circulação. E a gente vai entender mais isso aqui quando lembrar do artigo 2º, onde ele fala que são vias terrestres, urbanas e rurais. Trouxe um macete mnemônico, rapel. Então, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, as passagens e caminhos, as estradas e rodovias e os logradouros. Então, aqui o código ele fala mais sobre essas vias. Lembrando que no seu parágrafo único, o legislador ele complementa. Diz, olha, as praias abertas à circulação também pertencem às vias. Os condomínios internos, né, os estacionamentos, os condomínios constituídos por unidades autônomas também fazem parte da via. Os estacionamentos privados de estabelecimentos de uso coletivo também fazem parte das vias. Só que, nesse último caso, os estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo, o legislador ele limitou a competência da fiscalização de trânsito. Lá no artigo 24, no inciso 6, ele diz o seguinte, as competências dos órgãos executivos municipais. O legislador limitou, diz, olha, o agente de trânsito ele pode fiscalizar aquele estacionamento apenas para infrações relacionadas a estacionamento de uso reservado, que a gente vai encontrar as vagas dos cadeirantes e as vagas dos idosos. Então, se o usuário utilizar aquela vaga e não estiver de acordo com a utilização da placa de regulamentação, ele será obrigado a autuar por uma infração de natureza gravíssima que está presente lá no artigo 181. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação das vias. Então, vamos retornar aqui para o nosso assunto, falando sobre a classificação das vias, assunto muito importante porque é bastante cobrado na prova. Tá? Tem várias coisas aqui para a gente falar. Então, primeiramente, a gente tem que entender que existe uma classificação dessas vias. Né? Essas vias são classificadas em vias urbanas e vias rurais. Nas vias urbanas, a gente vai observar que existe uma outra classificação. A classificação das vias urbanas, elas são classificadas em vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E o Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece no seu capítulo 3, artigo 61, parágrafo 1º, que nos locais onde não possuírem placa regulamentando a velocidade máxima, o condutor tem que lembrar dessa regrinha e saber que, se ele estiver transitando em uma via de trânsito rápido que não tenha placa regulamentando a velocidade máxima, essa velocidade será de 80 km por hora. Se ele estiver numa via arterial, essa velocidade será de 60 km por hora. Na via coletora, 40 km por hora. Na via local,
30 km por hora. E existe também uma definição lá no anexo 1 que trata das vias, da classificação dessas vias, né? Você vai observar lá no anexo que ele vai trazer a definição bem completa, né, da via de trânsito rápido, o que é uma via de trânsito rápido, o que é uma via arterial, coletor e local, tá? Então vamos observar a característica dessa via aqui. A via de trânsito rápido, 80 km por hora, ela possui uma característica de trânsito livre, ou seja, você não vai encontrar cruzamentos, passagem de nível, você não vai encontrar faixa de pedestre, você não vai encontrar nenhum obstáculo que reduza essa velocidade. Então, uma forma da gente entender essa definição é justamente o trânsito livre. O motorista ele não tem acesso direto aos lotes lindeiros, tá? Então, existe toda uma situação, toda uma característica para possibilitar um trânsito livre, beleza? Na via arterial, 60 km por hora, possibilita o trânsito entre as regiões da cidade, tá? Então, via arterial possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Elas geralmente são aquelas vias em que, assim quando a gente ingressa na cidade, a gente já se depara com ela, o suporte, o tamanho dela, né? Então a gente vê uma característica bem maior dela. Parece também com a via de trânsito rápido, só que, diferentemente, a via de trânsito rápido é livre. Você não consegue acessar o imóvel, não tem cruzamento, não tem passagem de pedestre, né? Na via arterial, não. Geralmente controlada por semáforos, tem cruzamento, tem faixa de pedestre, né? Então, ela possibilita o trânsito entre as regiões das cidades, tá? Via coletora, 40 km por hora. E o que é que ela faz? Ela faz justamente a coleta e a distribuição dentro dessas regiões, né? Então, a via coletora está coletando e distribuindo o trânsito para as demais vias. São aquelas vias que estão dentro dos bairros, né? Então, o papel dela, a finalidade, é coletar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. E na via local, 30 km por hora, ela tem duas características aqui, ó: acesso local e áreas restritas. Como assim acesso local? Olha, é uma rua sem saída. Você retorna por onde veio, não tem uma outra opção, tá? Você é obrigado a voltar pelo mesmo caminho. Áreas restritas. Áreas restritas geralmente são aquelas áreas em que existe um controle de entrada e saída, existem regras, né, pré-estabelecidas, como por exemplo, no shopping, existe uma cancela, existe uma guarita. Essa é a característica de áreas restritas, esse controle, tá? Essa hora, esse regulamento que esses locais, esses estabelecimentos possuem, tá? Condomínio é uma área restrita, existe o controle ali da entrada e saída de veículos, tá? Então, fechamos aqui, fizemos um resumo sobre a classificação das vias urbanas, tá? Agora vamos falar um pouco das vias rurais. Nas vias rurais, a gente vai observar que existe uma subdivisão, tá? As vias rurais são classificadas em estradas e rodovias. Nas estradas, característica do anexo 1, estradas não pavimentadas, ponto, não pavimentadas. E se eu estiver transitando numa estrada que não possui placa regulamentando a velocidade máxima? Qual será a velocidade máxima? 60 km por hora, tá? E aqui ele estabelece os veículos, né? 60 km por hora para todos os veículos. E nas rodovias? A rodovia, o legislador fez uma alteração aqui, através da Lei 13.281, que disse que as rodovias são divididas em pista simples e rodovias de pista dupla. Na rodovia, definição da rodovia: pavimentadas. Observe que estradas não pavimentadas, rodovias pavimentadas.
Na rodovia de pista simples, a gente vai encontrar duas velocidades, 100 km por hora e 90 km por hora. Na rodovia de pista dupla, a gente vai encontrar também duas velocidades, 110 km por hora e 90 km por hora. Observe que só alterou o quê? 10 km por hora aqui, ó. Né? Pista simples 100 km por hora, pista dupla 110 km por hora. Mas para quais veículos? O legislador ele fala, ele tipifica, ele é taxativo, tá? Então ele diz que se o motorista estiver transitando em uma pista simples não sinalizada, será de 110 km, será de 100 km por hora para os automóveis, motocicletas e caminhonetas. O código é taxativo, tá? Automóveis, motocicletas e caminhonetas. E 90 km por hora, demais veículos. Ou seja, todos aqueles veículos que não foram mencionados nesse exemplo anterior. Tá? Então, caminhão, caminhonete, triciclo, motoneta, daí por diante. Na pista dupla, aumenta 10 km aqui, então ele passará de 100, ele fica 110 km por hora para os mesmos veículos daqui, ó, da pista simples. Então, 110 km por hora para quais veículos? Automóveis, motocicletas, caminhonetas. E 90 km por hora para os demais veículos. Tá? Então, com isso, a gente falou brevemente sobre essas noções iniciais do Código de Trânsito Brasileiro. Para você que tem uma dificuldade, né, não sabe por onde começar a estudar, então passa a ter uma noção sobre o trânsito. Tá? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais.